Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Rivaldo aqui, estamos dando início à nossa segunda aula acerca da antropologia bíblica, o estudo do homem, do pó à glorificação. Estamos seguindo aqui dentro da teologia sistemática. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você goste do conteúdo, eu tenho certeza que algo edificante nós traremos aqui para a sua vida. Se gostar do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos novos. Se você já é de casa, sinta-se mais uma vez muito bem-vindo. E nós já vamos dar início à nossa aula da Antropologia Bíblica, segunda aula. Vamos lá. Bom, capítulo de número 2, página 6 da nossa apostila, nós entramos na queda do homem, tragédia do pecado, onde houve ali o teste, né, e a tentação, onde houve questionamento da palavra de Deus, a negativa da parte do que Deus havia falado, questionamento do próprio caráter do Senhor e o apelo, né, e aliás, a apelativa, né, dos desejos humanos, que até hoje nós sofremos com os desejos da nossa carne. Então, neste capítulo, a gente pode introduzi-lo falando a respeito dessa queda do homem, né? Se a gente pega Gênesis, no capítulo de número 2, verso 16 e 17, nós vamos encontrar o texto que diz: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então repare que Deus criou Adão e Eva em um paraíso, né, um jardim colocado no Éden, e lhes deu total liberdade, né, para que eles pudessem comer dos frutos e assim por diante, com apenas uma regra. E essa regra era justamente o teste de confiança e de obediência: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nessa história nós temos então Satanás na forma ali de serpente, até nos textos, né, apocalípticos da escatologia e tudo mais. A gente tem a chamada antiga serpente e usou de uma estratégia para enganar, né, que se repete até mesmo nos dias de hoje, sempre lançando dúvidas acerca daquilo que Deus já falou. Tem uma frase que eu gosto de falar, que a pessoa que não torce pela gente, ou a estratégia do inimigo contra a nossa vida, é semear na nossa mente o oposto daquilo que Deus já plantou em nosso coração. Então repare que tudo que gera dúvida no princípio daquilo que Deus já determinou, sempre vem da parte do diabo. Essa tentação terrível. Então, lançou dúvidas sobre a palavra de Deus. Como assim, pastor? Ele começou um questionamento. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Não é isso que Deus falou? E Gênesis 3, verso 1, né? E ele quis fazer ali que a ordem de Deus parecesse um tanto exagerada ou confusa. E negou diretamente a palavra de Deus, que é na sequência aí, o tópico dentro da nossa apostila. Depois ele mentiu abertamente, né? Certamente não morrereis. Gênesis 3, verso 4. Repare que em poucos capítulos e versos muito próximos, nós temos toda a narrativa dessa história. Então houve um apelativo, né? Houve um ataque direto ao caráter de Deus. Quando aqui ele está falando essa parte, eu quero até colocar ela escrita no grupo, o ataque direto ao caráter de Deus, está dentro desse Gênesis capítulo 3, verso 5. Porque fez, né, ele acusou Deus de ser mentiroso e egoísta, dizendo que Deus não estava escondendo, que aliás, que Deus estava escondendo algo, né, da parte dele para com Adão e Eva, para que eles não fossem iguais a ele. É isso que ele fala, é isso que ele dá a entender. E tudo isso, queridos, está envolto dentro dessa estratégia do diabo. Enfim, chegamos então no apelou aos desejos humanos, né? Nessa parte que eu deixei até aqui na apostila como ponto 4. A cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. E isso daqui tem uma passagem bíblica que eu quero também ler e colocar aí no grupo para que os irmãos possam estar acompanhando. Mas 1 João capítulo 2, verso 16, fala assim: porque tudo o que há no mundo,
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, preste atenção, não é do Pai, mas do mundo. Não é da parte de Deus. Vem de fato da parte mundana. E isso daqui eu deixei dentro desse tópico justamente porque está ligado a isso. Eva viu que a árvore era boa, desejou com os olhos, agradável aos olhos, desejável para em todo o entendimento. Lembra Gênesis 3, verso 6? E isso corresponde ao que a Bíblia chama de cobiça da carne ou cobiça do mundo. Né? A cobiça dos olhos é a soberba de fato da vida. É isso que em 1 João a gente está encontrando aqui. Então tem relação direta. Primeiro, ela olha e deseja. Repare que os olhos, né, eles são esse portal. Então os olhos usam a parte do corpo. O corpo, lembra dos cinco sentidos? Então a visão é o primeiro ponto. A alma deseja, quis, teve o desejo, as emoções, eu expliquei sobre isso na primeira aula, até que afeta diretamente o espírito, que é o que nos conecta com Deus. Então o diabo muitas vezes vai colocar algo aparente aos seus olhos, para que ele ganhe assim o sentimento da sua alma e te leve ao pecado dentro do espírito. Ele primeiro começa nesse átrio do corpo, né, que é a parte física, onde está esses cinco sentidos, no caso aqui a gente tratando da visão. Então, ao desobedecer, Adão e Eva não cometeram um simples erro. Eles se rebelaram, né, escolhendo a própria vontade acima da vontade de Deus. Muitas vezes isso daqui se repete na nossa atualidade, irmãos. Muitas vezes, não é que a gente, segue, deixa apenas de obedecer a Deus. Muitas vezes a gente está vivendo mais as nossas vontades do que as vontades daquilo que Deus tem. Repare que até, olha só como é extraordinário. Hoje de manhã, eu coloquei justamente isso no status do meu WhatsApp. Eu escrevi: você está vivendo o que está no plano de Deus ou apenas o que você planejou? Estar dentro, ter uma vida abençoada, irmãos, estar sendo abençoado nem sempre é estar dentro de um propósito. Muitas vezes tudo parece estar dando certo, mas e aquele propósito original que Deus preparou para a sua vida? E o seu chamado? Está sendo edificado, está sendo construído? E muitas vezes não, porque estamos diretamente relacionados aos nossos próprios desejos, às nossas próprias concupiscências. Eu estava conversando até com o irmão Alex, que está na aula, há um tempo atrás, a gente falou muito sobre isso. Às vezes o foco que a gente tem pelo desespero da nossa carne em trazer o melhor para dentro de casa, né, como pais, como mães, querer dar o melhor para os filhos, e às vezes a gente pensa, a gente perde esse foco e acha que o melhor para a família é o bem material, é às vezes comer fartamente, e quando na realidade nós devemos ensinar os nossos pequenos, ensinar a nossa casa, fortalecer o nosso lar, pensando da seguinte forma: eu tenho que alimentar o meu espírito, porque é aquilo que Paulo fala, né, em tantas vezes nas suas epístolas. Há uma batalha constante entre carne e espírito. Então, essa desobediência de Adão e Eva, irmãos, que eles cometem, né, esse erro, não foi um simples erro, foi praticamente uma rebeldia diante daquilo que Deus havia já proposto, aquilo que Deus já havia construído. Deus deu a liberdade, e olha só que reflexão profunda. Eles tinham todas as árvores retirando, né, excluindo, tirando aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham todas as demais para comer. E todas essas árvores eram bênçãos que Deus preparou no jardim para que Adão e Eva usufruíssem. Porém, após o erro, quando Deus desce no jardim, onde eles vão se esconder? Qual foi a folha? Que folha que eles pegaram? De uma árvore. Onde eles se esconderam? Nas árvores. Repare que muitas vezes as pessoas se escondem em bênçãos antigas por causa de um pecado que assola na atualidade. Isso daqui é muito forte, irmãos. Isso daqui é muito terrível de se falar, porque isso realmente acontece e se repete até hoje dentro da nossa atualidade. Bom, e seguindo então, temos agora que nós temos o conhecimento, que nós já pincelamos aqui todo o cenário do que a gente está tratando, que é a queda do homem, nós entramos
na natureza do pecado. E a palavra pecado, na sua etimologia, ela tem uma origem grega chamada amártia, que é justamente o próximo tópico da teologia que nós vamos entrar quando concluímos a antropologia, que eu acredito que já terminamos na próxima aula, que é a martiologia, a doutrina do pecado. E essa palavra pecado, que significa erro ou errar o alvo, que é a tradução mais assertiva, então vou pôr até isso inteiro aqui no grupo da nossa aula, tá? No original grego, amártia significa errar o alvo. Então, o alvo é a vontade perfeita e a glória de Deus. É de fato Jesus, é de fato Cristo. E o que o pecado nos faz? Ele nos desvia dessa rota. Repare que se a gente olhar para essa forma figurativa, fica tudo muito mais simples de se compreender. Pecar é nos tirar do alvo. É você estar seguindo um caminho e é igual o GPS, né, que está nos seguindo, de repente você passa da entrada, você tem que dar a volta lá na frente para conseguir fazer um retorno e voltar para o alvo. E às vezes, né, a pessoa comete um erro e para ela superar esse erro e voltar no caminho que estava, vai demandar tempo, vai demandar muito tempo, né? Superação, a carne que acusa o tempo inteiro. Então, o que é o pecado? E visando dessa forma, pecar é desobedecer à lei de Deus, sejam em ações, nas nossas ações, pensamentos, atitudes, e a Bíblia vai definir isso claramente em 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. No fundo, então, irmãos, é um ato de rebelião, como está escrito também em Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecados e destituídos da glória estão. Então, vamos deixar esses versos aqui no grupo para que os irmãos possam estar seguindo. Então, 1 João, capítulo de número 3, verso de número 4. Veja bem o que o texto fala. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da própria lei em si. E Romanos, capítulo de número 3, verso 23, um verso que eu gosto muito de falar nos evangelismos, que a gente faz nesse último evangelismo, inclusive, teve um ponto que eu falei, que é justamente, né, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aquela descendência de Adão, a descendência pecaminosa, que eu falei na primeira aula. Então, nós já nascemos com o pecado justamente por isso. Uma criança nasce pecadora, não porque ela fez algum ato transgressório ali, mas porque ela é herdeira de Adão, né? E essa herança, de fato, do pecado é a morte. Então, pecado é isso, né? É cometer essa perca do alvo. Aqui está um texto, né, que eu acabei de explicar para os irmãos. E as consequências que uma queda traz, como eu falei, o retorno, né, que você perde o alvo, usando aqui esse exemplo da rodovia, você passa da entrada, e aí você tem, às vezes, que dar, né, aquela volta lá na frente, aquele retorno, e isso traz grandes consequências, atrasos e tudo mais, consumo, né? Então, da mesma forma, vamos tentar passar isso daqui agora para nós, né? Trazendo dentro do que o pecado traz. Então, o pecado de Adão trouxe consequências terríveis para toda a humanidade. A gente está focado na queda do homem, na queda de Adão, certo? Então, a gente vai usar isso de ponto de partida. Primeiro, separação de Deus, a morte espiritual. Aquela amizade íntima com Deus que Adão tinha, Deus visitando todas as tardes e tudo mais. Até na primeira aula eu falei, né? Imagine a primeira noite ele sair do Éden. O homem não sabia o que era noite, porque toda tarde Deus descia resplandecendo e por mais que o sol se encobrisse, a glória de Deus resplandecia o Éden. Então imagina a primeira noite, Adão vendo o sol se pôr, a noite chegando. Hoje a gente julga as criancinhas que têm medo do escuro, né? Imagina a primeira noite do homem, ele vendo, olhando para o céu, esperando Deus vir, mas naquele dia Deus não viria mais. Então, a morte espiritual é a quebra
íntima, né, daquela amizade íntima que ele tinha com Deus. Adão e Eva agora se escondem, né, de Deus por medo, no Gênesis 3, verso 8, e a Bíblia vai nos explicar: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59, verso 2, a gente pode usar aqui para essa explicação, que é o que eu acabei de dizer, né? Então, Isaías, capítulo 59, melhor dizendo, verso 2, fala: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, olha que extraordinário, né, irmãos? Tudo que a gente for pegando aqui, a gente tem uma profundidade muito grande. Eu vou jogando separado isso daqui no grupo para ficar mais fácil de compreender. E essa separação de Deus traz a segunda consequência, a corrupção da natureza humana. O pecado original, ou seja, Adão, né, passou para todos os seus descendentes uma natureza que já é inclinada ao pecado. A carne, ela já tende ao erro. Ninguém nasce neutro. Nós já nascemos com a tendência de errar. Davi reconheceu isso quando ele fala no Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, e um pecado me concebeu minha mãe. Vocês conseguem perceber isso, irmãos? Olha como a Bíblia é extraordinária. Olha Davi percebendo essa condição teológica que a gente está tratando aqui hoje, né? E Davi já havia percebido isso quando ele trata o Salmo 51, nesse verso de número 5. Também joguei no grupo. Além de uma das coisas que é uma das piores, né, que o pecado traz sobre aquele que erra, que é a vergonha, a culpa, né, que o pecado ele traz, que o pecado ele tá aí enraizado. A inocência se foi, né? Eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Agora faz esse paralelo comigo, irmãos. Quantos os pastores que estão aqui, eu vi que o pastor Rodrigo Timóteo entrou agora, tá aí o pastor Miguel, que às vezes tem contato com as ovelhas. Irmãos, pense nisso, né? Quantas vezes a gente escuta alguém falar assim, ó, eu tenho vergonha de Deus. Eu tenho vergonha, às vezes, de tratar com o Espírito Santo devido aos meus próprios erros. Então, dentro dessa vergonha, né, de Gênesis capítulo 3, verso 7, que eu acabei de mencionar, é, essa tirada da inocência, né? Eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. E quantas vezes a pessoa, na nossa atualidade, ela fala o mesmo: ah, eu tento voltar, eu tento seguir, né, a minha oração diante do Espírito Santo, mas eu lembro do meu pecado, eu lembro da minha queda, e eu não consigo ter liberdade para tratar com o Espírito Santo. E isso é uma coisa que vem também do pecado. É a terceira consequência do que a gente está falando aqui. Então, repare que a gente já falou eh, da corrupção, a gente já falou da separação, e agora a gente está tratando acerca da vergonha, né? Que acontece logo aí também dentro dessa sequência de coisas terríveis que o pecado traz. Então, queridos, além, né, dessa separação, além da corrupção, e a vergonha, também tem o conflito, né, nos relacionamentos. A harmonia acaba. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente, né? E, e tudo ali começou a terminar, né? O conflito entre essas relações começa a dar problema. Uma igreja que começa com muita picuinha, né? Uma igreja que começa com muita panelinha, né? Os líderes têm que ficar de olho, porque isso também é efeito do pecado. Começa um jogar a culpa no outro, começa a culpar o irmão A, começa a culpar o irmão B e assim por diante. Também é uma consequência do pecado. Então, repara que enquanto Isaías 59, 2 fala, né, vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O Salmo 51 que Davi escreveu, né, aonde ele mesmo fala, eu nasci na iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu, no verso 5 do Salmo 51. E Gênesis 3, 7, a vergonha do homem. Nós temos também Gênesis capítulo 3 ainda dentro do mesmo capítulo 3, versículo de número 12 e 13, tá? Que é todo o desfecho, aonde se passa
essa parte, né, de conflito em relacionamento humano. Não tem como, irmãos. As coisas de Deus só funcionam quando estão de fato tratadas, né, estão ligadas à vontade do Senhor. E também nós temos a maldição sobre a criação. A própria natureza foi afetada. A terra passou a produzir espinhos, né, cardos e trabalhos, e se tornou aí difícil e doloroso o trabalho do homem e a sua sobrevivência nessa terra, que é o que abordamos também no Gênesis capítulo 3, agora verso 17 ao 19, tá? Então, tudo isso consequência do pecado. Bom, seguindo então dentro dessas consequências que o pecado traz, temos a penúltima que eu vou citar aqui, que é quase a mais terrível de todas, que é a morte física. Ela só não é pior porque tem a morte eterna, e a gente já fala disso. E o corpo humano, né, que não tem, aliás, que não foi feito para morrer, o estágio, né, do corpo original de Adão, pelo menos teologicamente é o que a gente compreende, que o homem não tinha ainda a corrupção do pecado e era, como um projeto de Deus, o consumo já do fruto da árvore da vida. Porém, o teste, né, falhou. E justamente como diz a Escritura, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23. Então, esse também é uma das consequências do pecado. E a consequência final do pecado, né, se não for resolvido através de Cristo, é a separação eterna. Leve em consideração a forma que eu estou falando. Como eu já disse em aulas passadas, né, não é destruição eterna. Eu, como há muitos teólogos e estudantes da palavra de Deus, não crê em destruição eterna, porque senão fica simples para o ímpio dizer que só não quer contato com Deus mesmo, se ele vai ser destruído, o fato dele não existir é simples. Isso é quase que uma ligação direta com o que é o suicídio. A pessoa se mata, às vezes, porque fala que tá duro demais aqui no mundo. Se nós partimos por esse pressuposto, não faz sentido, né, a gente colocar a eternidade como da mesma forma. Então, quando eu falo de morte eterna, vamos pegar o texto de Apocalipse, capítulo de número 20, verso de número 15, o texto da palavra do Senhor nos diz assim: E aquele que não for achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Lembra também da parábola, né, das 10 virgens? Mateus 25. Abri o texto. Os irmãos vão se lembrar bem, né, que eu falei justamente desse mesmo ponto de partida, né, que nós não cremos desta forma, né, como uma destruição eterna, porque senão vive dentro desse mesmo pressuposto, como eu já disse. Verso 46 de Mateus, capítulo 25, eu estava lendo o verso 45. Mateus 25, melhor dizendo, verso 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Repara que ele não está falando de nada momentâneo, né? Ele está falando de algo eterno. Então, aqueles que não foi achado no livro da vida e estão ligados a esse verso, e a morte eterna é uma consequência final do pecado, que faz a separação completa, né? E irrestituível dessa participação e dessa comunhão com o Senhor. Então, olha quantas consequências que o pecado de Adão trouxe para a humanidade. Consequências terríveis, né? Nós temos a primeira consequência que eu mencionei, separação de Deus, uma morte espiritual. Nós temos a corrupção da natureza humana, que é o pecado original, tratado assim desta forma. Nós temos a vergonha e a culpa, aquele sentimento que não é apenas o diabo que joga, mas a nossa própria carne que traz o conflito de pensamento, te julgando e dizendo: você não pode glorificar a Deus, você não pode voltar a pregar, você não pode voltar a fazer a obra. Por quê? É o sentimento de culpa, né? O sentimento de vergonha que o pecado também gera em nós.
Temos o conflito nos relacionamentos, onde no texto, na passagem, na ocasião, Adão culpa Eva, Eva põe a culpa na serpente, né? E assim por diante, nós temos esse conflito no relacionamento. A maldição sobre a criação, onde a natureza é afetada, a morte física, que eu acabei de mencionar também, corpo físico, né, e a sua degradação, e a morte eterna, que é o que a gente mencionou por último. Joguei tudo escrito aí no grupo. E nos leva a todas essas consequências que o pecado gera. Seguindo, aproveitando ainda o tempo que nos resta, nós entramos no capítulo 3 aqui na página da nossa apostila, seguindo, né, até aqui na parte da página 7 no finalzinho dela, o homem em seu estado caído, dignidade e depravação. E a depravação total, a extensão da corrupção, dizendo assim, isso não é um significado que o ser humano é o mais mal possível, não é isso. Mas que o pecado afetou todas as suas áreas, né? Todas as áreas da vida do ser humano. Nossa mente, nossas emoções e a nossa vontade, além, né, um asterisco, uma observação, até o nosso corpo, porque o pecado traz também consequências, não só o dano da morte, mas uma pessoa que cai em algum vício, o vício vai trazer danos à sua parte externa. Então, repare, na tricotomia que eu expliquei na primeira aula, corpo, alma e espírito, ou dicotomia, a parte física e a parte espiritual, uma não anula a outra, é, a gente está falando justamente de dessas duas esferas, né? Vamos falar usando mais a visão dicotômica, que é a parte espiritual e a parte física. Da mesma forma, o pecado ele vai atingir essas duas partes, o corpo e a parte espiritual. E se a gente lança isso mais a fundo, é quase que puxar um relatório aqui analítico, né? Levando para o lado tricotômico, corpo, alma e espírito, a gente vai ter esse mesmo efeito. Por quê? Além do dano no corpo, a gente vai ter as vontades, a serventia da carne. O meu desejo que antes era buscar a Deus, agora até puxando um gancho no comentário do irmão Alisson, agora é fazer as minhas próprias vontades, é seguir os meus próprios desejos, né? E a parte espiritual, que vai afetar a minha comunhão com o Espírito, a minha comunhão com Deus. Então, olha como até a parte tricotômica vai ser alcançada, né? Vai ser tocada. Então, essa parte tricotômica também recebe esse dano e essa depravação total. A Bíblia descreve essa condição de uma forma bem dura. Se você pega aqui Romanos, capítulo 3, versículo 10 e 11, você vai ter uma observação que eu vou deixar até escrito aqui no grupo, aproveitando que os irmãos estão observando. Olha só como é uma forma dura. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Gênesis 6, verso 5. Aí vem o apóstolo Paulo, que confirma: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Repare como o Antigo Testamento e o Novo, eles têm nessa ligação para falar do mesmo. Então, por causa disso, ninguém, por muito esforço próprio, né, ninguém, por um esforço da própria vontade, pode agradar a Deus ou alcançar a salvação, estando de fato espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, verso 1. Olha só como muita gente não tem entendimento quando fala que Jesus me salvou. Muita gente vai apenas entender isso como um bordão. Mas se a gente começa a analisar, a gente entendeu através de Gênesis 6, ligados a Romanos 3, a gente compreende Efésios 2. Como assim, pastor? Que é justamente por causa disso que nenhum consegue se salvar. Ninguém consegue se salvar, a não ser pelo sacrifício que Jesus fez. Então é por causa disso, irmãos, que nós temos que dar esse valor. É essa a compreensão que nós devemos ter do sacrifício no Calvário, né, do preço que foi pago.
A imagem de Deus desfigurada, mas não apagada, né? Então, mesmo com a queda do homem, a imagem de Deus em nós, ela não foi totalmente destruída. Ela foi profundamente danificada, mas não consumida. É como um espelho que foi quebrado, mas que ainda reflete, né? Olha só que extraordinário. Deixa eu digitar isso daqui, porque eu achei, isso daqui veio agora. Isso daqui é forte, hein? Deixa eu digitar aqui, porque isso daqui é forte, irmãos. Vou deixar no grupo aí digitado. Olha só que extraordinário isso daqui. Mesmo com a queda, a imagem de Deus em nós não foi totalmente destruída, mas foi profundamente danificada. É como um espelho quebrado. Ele ainda reflete, deixa eu dar um espaço, mas ele está quebrado, mas ainda reflete, né? A imagem está distorcida, mas ela está lá. A gente está ali machucado, mas ainda somos criação. O Bara, lá do Gênesis 1, verso 1, a inspiração que hoje o cantor, o pintor, o compositor, o escritor tem, ainda prova que ele é filho de Deus. Oh glória, aleluia. Então nós ainda carregamos o traço de um pai que pagou o preço para de fato nos salvar. Aleluia. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Que coisa extraordinária. Deus é tremendo, queridos. Deus é extraordinário. Isso daqui é muito forte. Olha que coisa extraordinária isso. E é por isso, né, que mesmo em um mundo caído, vemos atos, né, de amor, bondade, de criatividade, como eu acabei de citar. E é por isso que a vida humana é tão valiosa. E é isso que alguém que está lá no suicídio precisa entender. A ordem não é de morte, não é aquela ordem que Faraó soltou lá no Êxodo, né? Ah, vamos matar. Não, a ordem não é para matar, irmãos. Se a gente basear, né, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Não é isso que Gênesis 9, verso 6 fala? Eu vou deixar esse verso também no grupo. Então não é uma ordem de morte, não é um decreto, né, falido de um projeto que já não tem volta, de um projeto que já não tem solução. De forma alguma, né? Nós estamos tratando algo aqui que é muito mais do que é isso. É muito mais do que é isso. Isso cria uma tensão, né? O homem é ao mesmo tempo uma criação maravilhosa de Deus e um pecador rebelde que precisa de redenção. Então, olha só que lindo esse resumo, irmãos. Eu sei que talvez esteja um pouco complexo para entender. Eu sei que é difícil nós, na nossa natureza humana, entender as coisas divinas de Deus, mas, de fato, o homem é a criação mais maravilhosa que Deus fez e, ao mesmo tempo, um pecador rebelde que precisa da redenção, e essa redenção vem por meio de Jesus Cristo. Aleluia. E a questão, para findar aqui nos nossos minutos finais, a questão do livre-arbítrio, né? O que aconteceu com a nossa capacidade de escolher depois da queda? Antes da queda, Adão tinha a liberdade tanto para obedecer quanto para pecar. Depois da queda, o ser humano ainda faz escolhas, mas a sua vontade está presa ao pecado. Jesus disse em João capítulo 8, verso 34, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Lembra dessa passagem? Então nós escolhemos o que desejamos, mas os nossos desejos, por natureza, são inclinados para longe de Deus. E é por isso que nós dependemos do Espírito Santo. É por isso que nós dependemos da palavra, né? É por isso que nós temos essa dependência. Olha que coisa extraordinária. Por causa da nossa natureza pecaminosa, né? Uma pessoa não pode por si mesma escolher se arrepender, né? E crer em Deus de forma apenas o seu próprio compreendimento. Não. A mente humana natural ela é inimiga de Deus. Né? Romanos capítulo 8, verso 7. E é por isso que a salvação depende totalmente da ação de Deus que nos atrai. Então, Jesus afirma, né, em João 6, verso 44, ninguém pode vir a mim
né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou isso daqui está errado? Esse texto é muito claro, não é verdade, irmãos? Então fica muito fácil da gente entender se a gente for pegando todos esses versos aqui e encaixando no que a gente está estudando. Olha que extraordinário, né? Por causa da natureza, uma pessoa não pode por si mesmo escolher se arrepender, né? A mente humana é natural, de natureza é inimiga de Deus. E é por isso que Jesus fala em João 6: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então isso daqui é extraordinário, tá, meus queridos? Isso daqui é muito profundo. Isso daqui é absurdo. E dentro então disso, queridos, nós falamos hoje, né, acerca de muitas coisas que apenas deixam no meio do caminho aqui toda a tratativa da antropologia. Mas hoje nós tratamos a respeito da queda do homem, a tragédia do pecado, as suas consequências para nós como descendentes, tudo, né, que destrói a vida do ser humano, como é o estado do homem caído, onde a gente viu, né, acerca de tudo que nos faz distinção das obras de Deus, a tendência ao pecado que a nossa carne segue e assim por diante. E também deixamos, né, claro, que nós estamos em uma luta contínua entre a carne e o próprio espírito. Então, olha como é importante nós nos mantermos conectados com o Espírito Santo, conectados a Deus, para que as nossas vontades carnais não possam prevalecer contra a vontade do Espírito. Então, em conclusão, já aqui, sabendo que nós já tratamos todo esse processo, eu quero convidar você a fazer essa oração juntamente comigo, a gente poder encerrar com chave de ouro, agradecendo ao Senhor, pedindo ainda a direção do Espírito Santo para que continue a nos trilhar nesse caminho de conhecimento. E na próxima aula, no próximo vídeo transmitindo no canal do outro lado também, nós vamos estar tratando a partir da página de número 9, o capítulo 4 da nossa apostila, que vamos tratar acerca da redenção do homem, o novo nascimento em Cristo. Então é a próxima aula. Nós vamos tratar dentro disso. Vamos orar, agradecer ao Senhor Jesus por mais esse momento abençoado. Eterno Senhor Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, te glorificamos, exaltamos ao teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por mais uma aula abençoada, por mais uma aula onde o Senhor se fez presente, onde o Senhor ministrou dentro dos nossos corações a sua santa vontade. Eu te glorifico, eu te agradeço por cada vida que está aqui presente neste momento, os que irão assistir esta aula posteriormente dentro deste canal, que o Senhor possa edificar cada vida. Continue nos tornando mais sensíveis à sua voz e que o seu Santo Espírito nos auxilie, nos impulsione, nos direcione a vencermos as nossas vontades, a vencermos a vontade da carne, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço a você pela sua participação, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a todos. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. No jardim, a voz sussurrou, fruto doce, mas o amargo ficou. Escolha feita, o véu rasgou. Do pó viemos, ao pó voltamos, mas há um Deus que ainda nos chama. Amor que cobre o abismo, mesmo na queda. O propósito divino, Jesus, tua cruz é o caminho.
livre-arbítrio, prisão disfarçada, depravação que o coração selava. Mas tua graça rompeu a espada. Do pó viemos, ao pó voltamos, mas há um Deus que ainda nos chama.